Boa noite, meu nome é Gabriel Saboia, sou fellow do primeiro ano de retina da Unicamp e hoje vamos falar do tema de cororetinopatias traumáticas. Esse é um tema interessante, de forma geral, quando a gente fala de cororetinopatia traumática, a gente fala muito de lesões cororetinianas associadas a traumas oculares contusos, né, traumas fechados. Apesar disso, traumas oculares abertos também tem associação com essas alterações, mas é importante descrever que o clássico mesmo dessas lesões são em traumas contusos. Os traumas oculares contusos correspondem a 51 a 66% dos traumas oculares. Em geral, quando a gente fala dessas cororetinopatias traumáticas, elas podem ser devidas a lesões oculares diretas, que são esses traumas clássicos mesmo, quando ocorre uma contusão ocular, uma lesão ocular direta, ou indiretas, que são aqueles quadros como é, traumas cranianos ou traumas torácicos que levam a outras doenças que têm repercussões oculares, como a retinopatia Putcher, a retinopatia de Valsalva, Chicken Baby, a retinopatia de Terson também. Quanto à fisiopatologia das indiretas, vou falar um pouco mais à medida que eu for falando de cada uma, que é bem específico cada uma, mas a fisiopatologia das lesões oculares diretas, em geral, são divididas em três tipos: as lesões em golpe, contragolpe e as compressões oculares. Essa descrição inicial de lesão em golpe contra golpe, ela foi cunhada inicialmente por Courville, que avaliou lesões cranianas, né? Ele descrevia lesões em golpe, que eram lesões que ocorriam intracranianas no mesmo sítio da lesão e em contragolpe, no qual essas lesões geravam ondas de choque que do outro lado da lesão, do contralateral, apareciam lesões intrarretinianas, intracranianas. No caso das lesões oculares, posteriormente, notaram que o quadro terminava sendo bem semelhante. Tinham lesões tanto em golpe quanto em contragolpe. Além disso, existe outro tipo de lesão, que são as relacionadas à compressão ocular, que são aquelas que se diminui bruscamente o diâmetro anteroposterior, leva a um estiramento do diâmetro equatorial. Isso termina levando a lesões retinianas também. De forma geral, alguns exemplos de lesões de golpe seria a retinopatia esclopetária, né? A de contragolpe oculomotor retina, a ruptura de coroide, o buraco macular traumático. De compressão ocular, nós temos como exemplo a avulsão de base vítrea e a diálise de retina. A primeira lesão que vamos falar é o oculomotor retina, também chamado de edema de Berlim, né? Inicialmente foi descrito pelo próprio Berlim, por isso o termo. É uma lesão em contragolpe. Essa lesão termina gerando essa lesão esbranquiçada na retina, que é decorrente de uma opacificação transitória da retina profunda. Essa lesão muitas vezes ocorre no polo posterior, acometendo a mácula, e quando acomete a mácula, por vezes pode não acometer a fóvea, gerando o aspecto de pseudo-mácula em cereja. A acuidade visual é bem variável nesses pacientes, né? Tudo depende do acometimento. Por exemplo, quando tem um acometimento mais periférico, às vezes a acuidade visual não vai estar alterada. Enquanto isso, quando pega a mácula, pode ter uma baixa acuidade visual importante. Importante ressaltar que, geralmente, da evolução desse quadro costuma ser autolimitado, com o tempo termina evoluindo a regressão e uma melhora da visão também. Em geral, da fisiopatologia, acredita que ocorra tanto um edema extracelular, intracelular e disrupção dos segmentos externos dos fotorreceptores. Acredita que isso ocorra porque a célula de Miller, que serve de estrutura e sustentação para a retina, ela termina não protegendo os segmentos externos dos fotorreceptores, por isso estariam mais susceptíveis a essas lesões. Procurou-se intensamente ver se tinham alguns sinais de quebra da barreira hematorretiniana, mas tanto por angiofluorescinografia como por fluorofotometria vítrea não foi notado sinais de quebra dessa barreira. De forma geral, assim, ao avaliar esses pacientes com um OCT, aqui eu trouxe um estudo que ele tentou descrever e classificar, graduar essas alterações tomográficas, para, a partir daí, avaliar o prognóstico visual desses pacientes. De forma geral, esse estudo foi um estudo retrospectivo, mascarado, que avaliou 49 horas de pacientes com comórdio em 7 dias de trauma, é, terminou excluindo outras lesões que poderiam estar associadas a uma diminuição da acuidade visual. O primeiro grau seriam os pacientes que teriam apenas o aumento da hiperrefletividade da elipsoide, inicialmente teriam espessamento também dessa. O segundo grau seriam aqueles pacientes que começariam a ter defeitos nas extremidades dos segmentos externos dos cones,
posteriormente, no terceiro grau, já teria defeitos na elipsoide, e no quarto grau teria também defeitos na membrana limitante externa. Quanto ao desfecho visual desses pacientes, notou-se que tanto uma acuidade visual melhor do que 20/20 foi muito mais frequente em pacientes, isso é a acuidade visual final, em pacientes com graus menores dessas alterações tomográficas, enquanto que uma perda visual severa, menor do que 20/200, foi muito mais frequente nos pacientes com um grau, em graus maiores, em especial no grau 4. Quanto à resolução eh, das alterações de fotorreceptores, né, das camadas de fotorreceptores, notou-se que os pacientes do grupo 1 e 2 houve resolução completa das lesões no período de acompanhamento, enquanto que no grupo 3 apenas 14% durante o acompanhamento houve a resolução das lesões, e no grupo 4 aproximadamente 6%. Vale ressaltar que nesse estudo foi um estudo retrospectivo, eles teve um segmento curto de pacientes, foi um segmento muito variável, né? Isso limita um pouco a interpretação mais robustas, mas pode servir de uma base para entender os biomarcadores prognósticos desses pacientes com comorbidade. De forma geral, os pacientes com comorbidade vão evoluir bem, né? Um ou outro paciente vai ter sequelas a longo prazo se forem lesões muito intensas, mas em geral são aquelas lesões esbranquiçadas que posteriormente podem termina evoluindo com a coloração normal quando ocorre a melhora da opacificação da retina. A segunda lesão é a ruptura de coroide. A ruptura de coroide são lesões de formato crescente. Inicialmente, elas foram descritas por von Graff em 1854. É que elas estão presentes em 5 a 10% dos traumas contusos oculares e ocorrem quando ocorre a ruptura da coroide, da membrana de Bruch e do EPR. Existem dois tipos de lesões descritas: a ruptura direta, nesse caso seria uma lesão em golpe, na qual uma lesão ocorre em alta intensidade, próxima ali ao globo ocular, e isso devido a uma alta inelasticidade da Bruch, né? A Bruch termina sendo um pouco elástica, termina que ela ocorre a ruptura dela. A corocapilar termina sendo lesada também e o EPR junto. No caso das lesões diretas, como essas aqui mostrado, elas costumam ocorrer bem próximo ocorrem anteriormente ao olho, e elas ocorrem com aspecto de crescente paralela à ora serrata. Enquanto isso, a mais comum, que é a indireta, essa acho que todos já devem ter visto, é uma lesão em contragolpe, essa ocorre mais no polo posterior. Essas lesões ocorrem de forma crescente no polo posterior, de forma concêntrica na margem do disco óptico. Quanto à acuidade visual, ela costuma ser bem variável nesses pacientes, depende do acometimento. Se forem lesões longe da mácula e tudo, não vão ter muitas repercussões sistêmicas. Mas se for uma lesão macular, pode ter sim alguma repercussão na acuidade visual desses pacientes. Vale ressaltar que pacientes com pseudoxantoma elástico, eles possuem uma membrana de Bruch muito mais frágil, e isso pode levar a ter múltiplas rupturas da coroide. Aqui, vocês podem ver a imagem tanto de uma retinografia como de uma autofluorescência, paciente com pseudoxantoma elástico, que teve lesões, e vocês podem ver várias rupturas da coroide. É importante ressaltar que a maior parte desses pacientes evolui com a cicatrização em algumas semanas. Com a cicatrização, em geral, ocorre uma melhora visual desses pacientes, tendo uma luta limitada, né? Mas pode haver, sim, uma hiperpigmentação das bordas, é comum, mas pode haver, sim, sequelas visuais nesses pacientes. Quanto às alterações tomográficas, na tomografia de coerência óptica, em geral são dois tipos descritos. O tipo 1, que é essa primeira imagem aqui de cima, é uma protusão do EPR e da corocapilar, e o tipo 2 já ocorre uma disrupção do EPR e da corocapilar, termina tendo uma disrupção também da elipsoide, da membrana limitante externa, e no geral evolui com essa depressão dessa região. Quanto à autofluorescência, como tem a lesão de coroide, ocorre uma hipoautofluorescência na lesão, inicialmente, e uma hiperautofluorescência nas bordas da lesão, à medida que ocorre uma hiperplasia do APR nessa região. Da angiofluorescinografia, é, geralmente no início é uma hipofluorescência inicial, por causa da lesão de coroide, e no quadro tardio, uma hiperfluorescência por stain mesmo da cicatriz. Da endosselina verde, como tem lesão da coroide, uma hipocinescência. Quanto à neovascularização, de 10 a 20% desses pacientes evoluem com neovascularização. Deve-se avaliar com calma qual será o tratamento. Por vezes, essas neovascularizações ocorrem em regressão espontânea,
mas, se necessário, pode ser feito injeção antiangiogênica intravítrea. Quanto aos fatores de risco para o seu desenvolvimento, os principais são essas rupturas de coroide a 1.500 micra da fóvea, ou rupturas muito longas, mais de 4.000 micra, e principalmente no primeiro ano. Aqui, especificamente, nós temos a imagem primeiro do OCT inicial de um paciente com ruptura de coroide, seguido posteriormente com um acúmulo de material hiperrefletivo ali nas bordas da lesão, seguidos por um fluido subretiniano, né? Quando foi feito o OCTA, numa imagem que era para ser avascular, inicialmente já apareceu uma membrana neovascular, e na imagem da corocapilar, dá para ver que tem uma lesão extensa da corocapilar, demonstrando. Eu trouxe esse outro artigo aqui que avaliou os preditores do desfecho visual e da neovascularização nesses pacientes. Foi um estudo retrospectivo que avaliou 111 pacientes, né, com pelo menos 3 meses de segmento. Desses pacientes, de forma geral, obteve-se uma acuidade visual de pelo menos 20/40 em 34% desses pacientes, em geral, quando as rupturas eram periféricas, certo? Rupturas maculares, só 22% conseguiram obter realmente uma melhora visual de pelo menos 20/40. Quanto à presença de membrana vascular, dos pacientes com membrana, apenas 8% obtiveram essa visão e 38% dos pacientes sem membranas conseguiram obter uma visão satisfatória de pelo menos 20/40. O descolamento de retina foi um fator de baixo prognóstico, com 7% só dos pacientes obtendo uma qualidade visual de pelo menos 20/40. Quanto aos fatores é, estatisticamente significativos para preditores de uma qualidade visual maior do que 20/40, as rupturas periféricas ou rupturas únicas e a qualidade basal boa seriam os preditores. Enquanto isso, os fatores relacionados à neovascularização de coroide, uma idade maior, rupturas dentro das arcádias e o tamanho da ruptura foram os que esse estudo conseguiu comprovar como relacionados. A terceira lesão a ser descrita é a ruptura coreo-retiniana traumática, também chamada de retinopatia esclopetária, certo? Esse termo esclopetária vem do latim sclopetum, que significa rifle ou arma de fogo. Isso aí vem de muito tempo atrás, o termo que era utilizado pelos romanos para uma arma de mão utilizada. Inicialmente, essas lesões foram descritas em 1901 e geralmente acontecem em pacientes do sexo masculino jovens. É uma lesão de golpe, certo? Ocorre principalmente em casos de um trauma contuso com um projétil de alta velocidade, que ele tanto pode é, realmente ter uma lesão da região ocular, quanto ele pode apenas tangenciando pelo seu alto poder, né, traumático dele, só por tangenciar o olho pode causar essa lesão. Em geral, esses projéteis podem ser, por exemplo, balas, munição de airsoft, de airguns, paintball, aquelas munições, até mesmo munições de arma de fogo, como shotgun. Muitas vezes tem que ser procurado nesses pacientes se não tem nenhum dessas munições alojadas na órbita do paciente, que é muito comum encontrar. E o que acontece nesses pacientes? Ocorre uma ausência, né, nessa região do trauma, ocorre uma ruptura com ausência de retina, EPR, membrana de Burr e de coroide no quadrante acometido. Nesse local, a esclera fica visível, como podem ver na imagem, certo? Só que costuma ter muita associação com sangramento, e por isso, às vezes, dificulta a visualização e a identificação correta dessa lesão. Com o tempo, as bordas lesões tendem a ficarem a pigmentar, são bordas irregulares, tendem a pigmentar, e a acuidade visual é muito variável, porque essas lesões podem acometer até o polo posterior. Até 50% dos pacientes podem ter uma acuidade visual de 20/800, né, que termina sendo bem baixo. É importante ressaltar que nesses pacientes aí a loide posterior costuma estar aderida, e como essa lesão ocorre muitas vezes de forma súbita e em bloco, a associação com o descolamento de retina não é tão alta quanto outras rupturas, né? Acredita-se que esse bloco que forma termina não tendo uma solução de continuidade entre as camadas da retina e por isso diminui a probabilidade ali de formar o descolamento de retina somente por isso. Mas tem muita associação durante esse trauma, surgir outras rupturas retinianas que podem estar relacionadas ao descolamento de retina. Quanto ao tratamento, atualmente não existe um consenso disso e precisa somente de acompanhamento. Com o tempo, esses pacientes terminam evoluindo com fibrose dessa região. Aqui eu trouxe outro estudo, assim, é uma doença muito rara, esse tipo de ruptura cororetiniana traumática. Então, o que eu encontrei foram uma série de casos de 13 pacientes,
em que todos esses pacientes apresentavam um corpo estranho metálico alojado posterior ao globo. Na visão inicial, a melhor foi 20.600, com a pior sendo sem percepção luminosa, e com a evolução do quadro, a melhor a qualidade visual encontrada nesses pacientes foi 20.200. Somente um paciente desses evoluiu com descolamento de retina e todos eles tinham hemorragia vítrea. Como vocês podem ver, é um quadro muito grave e que precisa ser acompanhado mesmo. Infelizmente, não tem nenhum tratamento específico. O próximo quadro que vamos descrever é o buraco macular traumático, né? Inicialmente foi descrito em 1869, né, um buraco macular relacionado ao trauma. Nesses pacientes, acredita-se que tem duas fisiopatologias relacionadas, tanto uma compressão anteroposterior, gerando uma expansão equatorial, e nessa região seria uma região mais susceptível à formação de buracos. Além disso, o fato de poder ter uma necrose pós-contusão com a degeneração cistoide. Acredita-se que nessa fisiopatologia da degeneração cistoide, inicialmente a contusão levaria a uma edema macular cistoide, posteriormente poderia haver um buraco macular ou um buraco lamelar ou um buraco macular de espessura completa. Em geral, ocorre em pacientes homens jovens, e o aspecto dela, diferente do buraco macular idiopático, ele pode ter um aspecto mais elíptico e, por vezes, até uma posição excêntrica. A acuidade visual pode variar muito, desde 20/30 a 20/400. Tem aquele sinal clássico de Watts-Allen, né, em que você coloca um feixe luminoso e o paciente não visualiza essa parte. E como os demais buracos, ocorre uma hiperautofluorescência, né, pela perda da zeaxantina e da luteína naquela região que estariam na fóvea bloqueando o sinal da autofluorescência. E uma hiperfluorescência por defeito em janela. A maioria desses pacientes apresentam amiloide aderida, importantes para esse acompanhamento. Raramente apresentam descolamento de retina secundário, esse buraco macular traumático. E, em geral, um percentual importante desses pacientes evolui com fechamento espontâneo. 40% em 2 meses, podem chegar a 65% em 6 meses. Né? Apesar disso, quando realizado uma vitrectomia nesses pacientes, a taxa de sucesso primário chega a 90%, e o fechamento desse buraco é importante para melhor visão, um ganho de cerca de 2 linhas com esse fechamento. Um dos estudos que eu trouxe foi comparando o acompanhamento com a vitrectomia imediata após a identificação do buraco macular traumático. Foi um estudo prospectivo, multicêntrico. No total, eles pegaram pacientes com buraco de espessura total em até 30 dias do trauma. Foram 25 pacientes que realizaram vitrectomia imediata, que fizeram vitrectomia associada a peeling de membrana limitante interna, fizeram a troca fluido-A e posteriormente deixaram C3F8 ou A na câmara vítrea para tamponamento. Enquanto outros 15 pacientes fizeram só observação, e os desfechos foram avaliados em 6 meses. Quanto ao fechamento, todos os pacientes do grupo cirúrgico evoluíram com fechamento e 66% dos pacientes do grupo observação. Quanto à melhora visual, os pacientes que obtiveram fechamento no grupo cirúrgico tiveram um resultado funcional um pouco melhor do que os pacientes do grupo observação, com 88% de melhora de pelo menos 0,3 logMAR, enquanto 70% no grupo observação. É importante também lembrar que lesões traumáticas podem estar associadas a descolamento de retina e outras lesões associadas. Essa aula especificamente não é sobre esse tema, assim, nós temos uma aula específica sobre lesões associadas a descolamento de retina. Eu convido a todos que não assistiram a assistirem também, mas eu vou só falar brevemente das alterações. Dos pacientes com descolamento de retina, 10 a 20% apresentam história de trauma ocular. É importante ressaltar que pacientes com trauma ocular e descolamento de retina têm uma associação muito maior com diálise retinal e roturas gigantes do que descolamento sem associação com trauma. Os pacientes, em geral, costumam serem mais jovens e algumas das lesões associadas vão desde a avulsão da base vítrea, diálise retiniana, roturas de retina e roturas gigantes. Quanto à avulsão de base vítrea, né, essa alteração que ocorre assim, nessa imagem dá para ver que essa banda arqueada na periferia da retina ali, muitas vezes ocorre pela compressão anteroposterior com uma expansão equatorial súbita, que termina soltando essa base vítrea. Muitas vezes pode ser assintomático ou queixado somente de músculo volante, né, se sem associação com descolamento de retina. Ela é patognomônica de trauma ocular e, em geral, podem aparecer lesões, roturas, nas bordas dessa avulsão.
e por isso sugere-se tratar essa opção. Uma das opções é fazer a crioterapia das suas bordas. A segunda lesão associada ao descolamento de retina com trauma é a diálise de retina, que ocorre uma separação da retina da pars plana, ali também por causa desse processo de compressão anteroposterior brusca com expansão equatorial, mais comumente ocorre no quadrante temporal inferior. Acredita que também tem uma relação com o fenômeno de Bell, que durante as lesões o paciente também vai ter, quando tem um trauma naquela região, por causa do Bell. Em geral, podem ser assintomáticos ou podem queixar de moços volantes esses pacientes. E é importante ressaltar que o vítreo costuma ser aderido. Isso é importante até mesmo para diferenciar, auxiliar a diferenciar quando for difícil de rupturas gigantes. O aspecto em geral é esse aspecto de fenda aqui, que diferente da avulsão da base vítrea, vocês veem que não dá para ver retina nessa região. Sugere-se fazer o tratamento pelo risco de descolamento de retina com fotocoagulação ou criopexia. E em caso de descolamento de retina, apresentam taxas de sucesso de até 90% em pacientes que realizam a retinopexia com introflexão escleral. Quanto às rupturas retinianas, elas têm muita associação com uma tração vitreoretiniana em áreas de grande adesão. Pode aparecer, por exemplo, buracos operculados, rupturas em ferraduras, como demonstrado aqui nas imagens. A queixa pode ser também bem específica com moscas volantes, pode ser assintomática e às vezes queixar de fotopsias. Por isso é importante nesses pacientes sempre fazer um mapeamento detalhado. A fotocoagulação e criopexia são opções para prevenir o descolamento de retina. Em caso de descolamento, o tratamento tem que ser bem individualizado, né? Pode ser com vitrectomia, com introflexão escleral, aí vai de caso a caso. Quanto às rupturas gigantes, é uma ruptura que acomete circunferencialmente pelo menos 90 graus. Essas rupturas elas ocorrem secundárias ao descolamento de vítreo ali súbito desses pacientes, ocorre geralmente na borda posterior da base vítrea e é um tratamento que por muito tempo foi difícil de ser realizado pela baixa taxa de sucesso. Posteriormente, com o advento da vitrectomia, né, associando muitas vezes a uma introflexão escleral como opção, né, e a outros tamponantes, pôde-se obter resultados melhores nesses pacientes. Em casos de pacientes que não apresentam descolamento de retina e apresentam rupturas gigantes, uma opção é fazer introflexão escleral para prevenção, apesar de também poderem ser realizados fotocoagulação e criopexia. Esse outro estudo que eu trouxe é comparando os pacientes com descolamento de retina entre traumático e não traumático, foi um estudo retrospectivo. Ele pegou 111 pacientes com descolamento de retina traumático e 469 pacientes com descolamento não traumático. De forma geral, os pacientes traumáticos tiveram uma média de idade de 28 anos, enquanto que os não traumáticos, 53 anos. Os pacientes com descolamento de retina não traumático tiveram uma proporção maior de pacientes com miopia, e enquanto que os pacientes não traumáticos tinham proporções semelhantes de sexo feminino e masculino, os pacientes com quadros de trauma tinham muito mais pacientes do sexo masculino. As lesões associadas a esse descolamento em geral, tanto a diálise temporal inferior quanto outras diálises, têm muito mais associação com os pacientes com descolamento de retina traumático, né, com 31% de diálise temporal inferior e 22% de outras diálises, enquanto que não traumáticos são de 4% e 1%. As rupturas gigantes também foram muito mais frequentes nos descolamentos de origem traumática, com 16%, somente 2% dos não traumáticos. Enquanto isso, os relatos foram muito mais frequentes nos descolamentos de retina não traumáticos, com 38%. Outra lesão associada importante é a avulsão do nervo óptico, uma lesão extremamente grave. Ela está associada a um trauma contuso importante. Ela pode ocorrer tanto tem duas fisiopatologias descritas. Uma seria por, um, por uma munição, algum corpo estranho, ou a lesão que geraria uma tração importante entre o globo e a órbita ali, isso poderia gerar uma avulsão, ou apenas o fato de ter um trauma contuso muito intenso poderia gerar uma força torsional no nervo óptico e gerar essa avulsão. A perda visual costuma ser aguda, comumente sem percepção luminosa, ocorre a separação do nervo da retina e costuma apresentar um sangramento peridiscal importante, hemorragia vítrea, uma oclusão de artéria central da retina e escavação do nervo óptico importante. Infelizmente, não tem nenhum tratamento clinicamente comprovado para ser realizado nesses pacientes.
Agora, passando para as lesões oculares indiretas, são aquelas causadas por traumas não oculares, né? Como exemplo, a retinopatia Purkinje, síndrome de Terson, retinopatia de Valsalva e a síndrome do bebê sacudido. Inicialmente falando da retinopatia Purkinje, foi inicialmente descrita em 1910, né? Geralmente as lesões, a lesão clássica mesmo é o Purkinje-Flecken, que está presente em 63% dos pacientes, e dá para ver bem aqui nessa imagem que essa lesão é esbranquiçada, profunda, poligonal. Essa lesão costuma poupar a região muito próxima dos vasos, e ele costuma ficar entre as arteríolas e as vênulas. Apesar disso, a alteração mais frequente são hemorragias intrarretinianas, em 93% dos pacientes, seguidos pelas manchas aludonosas ao redor dos discos. Papilite também pode estar presente. Geralmente esses quadros são bilaterais e a acuidade visual pode ser muito variável. Às vezes o paciente tem um acometimento muito leve e apresenta a visão 20/20 e por vezes um acometimento extremamente severo com visão contra deles. Quanto à fisiopatologia, acredita-se que está associado a uma microangiopatia por oclusão pré-capilar, oclusão arteriolar pré-capilar. Quanto a essa microangiopatia, tem várias causas possíveis, certo? Quando associado a trauma, muitas vezes está relacionado ao aumento da pressão intravenosa importante e com isso levando a essas lesões, mas também pode estar associado a, por exemplo, a liberação de microleucoagregados, com a estimulação da via complemento, embolia gasosa, embolia gordurosa ou até mesmo embolia amniótica nesses pacientes. Quanto à angiofluorescilonografia, tem um quadro bem variável, que vai desde o enchimento coroidal normal, com obstrução de arteríola, sempre podem estar presentes áreas de não perfusão, pode estar presente estênio venoso, extravasando do disco, e no OCT pode ter uma hiperrefletividade da camada de fibras nervosas nas manchas algodonosas, e o Putcher-Flecken, classicamente, ele gera uma lesão que semelhante a uma maculopatia média para central aguda, como vocês podem ver nessa imagem aqui de baixo, um Putcher-Flecken com essa lesão no OCT. A retinopatia Purkinje associada ao trauma é o quadro clássico e recebe esse nome. Pode ser desde trauma craniano, que foi o primeiro descrito, como pode também estar associado à compressão torácica, fratura de ossos longos, barotrauma. Enquanto isso, é, tem um quadro chamado retinopatia Purkinje-like, que não é associado ao trauma, mas que o quadro é exatamente esse. Posteriormente, eles perceberam que pacientes com pancreatite aguda, principalmente a principal etiologia associada, é, também evoluiriam com essa microangiopatia. Quadros como insuficiência renal, adenocarcinoma pancreático, síndrome HELP, doenças autoimunes, também estão associados a esse quadro de retinopatia Purkinje-like. De forma geral, o prognóstico desse paciente é variável. Em geral, muitos pacientes terminam tendo um ganho de visão com a evolução do quadro, até 50% ganham duas linhas no segmento, mas alguns pacientes podem ter perdas permanentes com alterações pigmentares, pode ter perda da camada de fibras nervosas e até mesmo uma atrofia óptica. Não existe um tratamento bem estabelecido, mas existem vários relatos de uso de corticoterapia venosa, mas demandam ainda ensaios clínicos para comprovar esse tratamento. Próximo quadro é a síndrome de Terson, inicialmente descrito por Litt em 1881 e complementado por Terson em 1900. É um quadro em que pode estar presente qualquer hemorragia intracraniana, mas é muito mais frequente em pacientes com hemorragia subaracnoidea. Nos pacientes com hemorragia subaracnoidea, até 20% desses pacientes evoluem com a síndrome de Terson e é um sinal de baixo prognóstico de sobrevida desses pacientes. Ele é muito mais comum em pacientes que terminam evoluindo com óbito. A acuidade visual pode variar bastante, desde uma visão de 20/20 até percepção luminosa, e acredita-se que isso ocorra devido a uma elevação aguda da pressão intracraniana, termina transmitindo para o disco óptico, bloqueando a adrenal venosa e, por isso, o sangramento dos capilares e das demais vasos retinianos. É, Classicamente é descrito a hemorragia vítrea, mas pode ter várias hemorragias em várias camadas, desde pré-retiniana, intrarretiniana, subretiniana, e até mesmo um quadro que às vezes é um pouco difícil de ver, que é na camada de fibras de Henle, em que aparecem várias hemorragias de aspecto petaloide saindo da fóvea. É importante ressaltar que, em forma geral, com a melhora do sangramento ocorre uma melhora visual, raramente precisam desse paciente. É, é um pouco menos comum precisar de um tratamento como vitrectomia, mas é uma possibilidade. E quanto à complicação, é muito comum o surgimento de membrana epirretiniana nesses pacientes. Eu trouxe aqui um estudo que avaliou a longo prazo os pacientes com síndrome de Terson, né? Foi um estudo retrospectivo que avaliou 30 olhos de 19 pacientes.
esses pacientes, 79% apresentavam hemorragia subaracnoideia, e desses pacientes, a acuidade visual final de pelo menos 83% dos pacientes foi pelo menos 20/50. A membrana epirretinal foi extremamente frequente, com 63%, e nesse caso específico desses pacientes, 46% necessitaram de vitrectomia para o tratamento do sangramento. O próximo quadro é a retinopatia de Valsalva. Como o próprio nome diz, ele está associado à manobra de Valsalva, que é aquele súbito aumento da pressão torácica abdominal com fechamento da glotis. Isso termina levando a uma transmissão da pressão, um aumento súbito da pressão ocular e a ruptura de capilares superficiais. A lesão clássica da retinopatia de Valsalva é uma hemorragia submembrana limitante interna, mas pode também estar associado a outras, como hemorragia vítrea, subeloideia, intrarretiniana e de camada de fibra de Henle. De acordo com o tamanho das lesões e da sua localização, a acuidade visual vai variar, né? Às vezes pode não ter, pode ser pouco perceptível pelo paciente. Em geral, só com acompanhamento, com cerca de 6 meses desse paciente, a maioria dos pacientes vai evoluir com melhora espontânea do quadro, mas pode-se utilizar o laser para romper essas membranas e em pacientes que necessitam de uma rápida recuperação. Caso não haja resolução, pode realizar a vitrectomia. Nessa imagem aqui, nós podemos avaliar um paciente que tem uma hemorragia submembrana limitante interna. E aqui na segunda imagem, um paciente que realizou um laser para uma melhora mais rápida desse quadro. Por último, a síndrome do bebê sacudido, o shaking baby, é um quadro dramático de pacientes que estão associados a traumas, por vezes, traumas é, que foram induzidos por cuidadores e devem ser devidamente avaliados, investigados. Está associado a movimentos bruscos de aceleração e desaceleração da cabeça, gerando tração vitreoretiniana. É importante relatar que esses pacientes, além das alterações oculares, têm muita associação com hemorragias intracranianas, e isso pode gerar quadros seculares importantes e até mesmo óbito desses pacientes. Além disso, também está associado a outras lesões, como fraturas ósseas, fraturas cranianas. Isso tudo deve ser devidamente avaliado uma suspeita dessa síndrome. As hemorragias retinianas são os quadros mais comuns, elas comumente apresentam em várias camadas e estão em presença em mais de 85% dos pacientes. Podem estar presentes também manchas algodonosas, dobras retinianas, hemorragia vítrea, descolamento de retina, a retinosquise, inclusive uma retinosquise foveal é comum nesses pacientes, e a atrofia coreo-retiniana. Além disso, devem ser avaliados traumas em óptica, segmento anterior, que também são muito comuns nesses pacientes. Investigar bem o quadro sistêmico desse paciente, e, em especial, os pacientes abaixo de 2 anos. Esses pacientes são muito mais susceptíveis a evoluir com essa síndrome do bebê sacudido, eles são mais frágeis para esse quadro. É um quadro dramático que deve ser avaliado com cuidado pelo risco de mortalidade dessas crianças, em especial quando percebe-se o reflexo, uma ausência de reflexo fotomotor, a mortalidade costuma ser bem maior desses pacientes. E, de forma geral, não tem um tratamento específico para essa doença, mas de investigar o quadro sistêmico, ter um acompanhamento multidisciplinar e até mesmo, se necessário, um acompanhamento jurídico, policial, de acordo com cada caso após a investigação. Era isso a apresentação. Muito obrigado a todos e essas são minhas referências.